Agora, ligações intermoleculares, né? Acontecem entre moléculas, então é sempre ametal com ametal, e elas podem ser ligação de hidrogênio, forças de London, dipolo-dipolo. Eu coloquei aqui do lado outros nomes que também são dados para esse tipo de ligação. Por exemplo, a de London, ela também pode ser denominada de forças de Van der Waals ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Enquanto a dipolo-dipolo também corresponde, né? Pode ser denominada equivalente a dipolo permanente. Então, a gente começa a identificar o tipo de interação intermolecular de uma molécula pela ligação de hidrogênio. Por quê? Toda vez que eu tiver o H ligado com o F, o O ou o N, eu já sei que é uma ligação de hidrogênio e toda ligação de hidrogênio é polar. É a mais forte, tem a maior temperatura de fusão, a maior temperatura de ebulição em relação a moléculas que formam a partir das forças de London ou dipolo-dipolo. As forças de London vão ser sempre apolar, é a mais fraca, tem uma menor temperatura de fusão, a menor temperatura de ebulição. E a dipolo-dipolo também é polar, tá? E aí é uma força intermediária. Então, por exemplo, se você tem água, CO2 e HCl. Ó, aqui, deu embaçado, melhorou. Aqui é ligação de hidrogênio, que é o H ligado com o O. Aqui é dipolo-dipolo. Por que eu sei dipolo? Molécula diatômica com átomos diferentes vai ser sempre dipolo-dipolo, se não for ligação de hidrogênio, porque dá diferença de eletronegatividade. Enquanto, por exemplo, se você tiver O2, O com O, a diferença de eletronegatividade é nula. Então, essa aqui é apolar. Eu vou abrir as moléculas e vou ensinar para vocês quando a gente não consegue perceber dessa forma. Porque aqui, ó, não precisa de abrir. H com O. Entra nessa regra. H com F, com O ou com N, ligação de hidrogênio. Então, eu tenho H com O. Aqui, entra de cara a diferença de eletronegatividade de um O menos do outro já dá zero. Então, eu já sei que é apolar. E aqui, ó, a mesma coisa. É diatômica, mas os elementos são diferentes. Então, vai dar diferente de zero, vai ser uma molécula polar. E essa aqui eu tô falando para vocês que é apolar, mas na outra folha eu vou abrir para vocês. Então, por exemplo, eu tenho que... A pergunta não é qual tipo de interação intermolecular. A pergunta é qual que tem o menor ponto de ebulição? A de London, que é a mais fraca. Qual que tem a maior temperatura de ebulição entre essas moléculas? A ligação de hidrogênio, que é a mais forte, tá? Então, a de London é a mais fraca. Ah, professora, mas tem duas de London, porque o gás carbônico também é London, que você falou. Então, vocês vão olhar a massa. Se a gente olhar a massa do O2, você olha lá na tabela, o O é 16, vezes 2 dá 32. Aqui, se você somar 32 mais a do carbono, que é 12, dá 44. Então, quando eu estou cozinhando uma quantidade menor de alimento, vai cozinhar mais rápido, precisa de um tempo menor do que quando eu cozinho mais alimento na mesma fonte de calor. Precisa de um tempo maior, se é mais. Então, aqui a menor seria essa, porque é London e tem uma massa menor do que o CO2. E a maior é essa, porque é ligação de hidrogênio, tá? Então, se eu tivesse só ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo e forças de London, a menor seria a força de London, ok?